close till I get up. Olá, esse é o Podputs, ou seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o nono episódio da quinta temporada do Podputs e o 109º episódio geral. Está aqui comigo meu amigo Bruno. Salve, Bruno! Tudo bem com você? Boa noite, Heitor. Tudo bem? E aí? Pra quem sentiu falta da gente, né? Pulamos semana passada, mas estamos aí de volta. Faça verão, faça inverno, estamos aí pelo quinto ano, sempre pontuais, né, Heitor? É isso aí, muito bem, Bruno. O importante é que a gente não parou. Então, amigos, abram o Windows, mas fechem as portas que o Node está no ar. Bruno, hoje o Node vai ficar até mais doce. Eu vou falar de Honeypot, Honeyfile, Honeytoken, Honeynet. Apesar de todos terem mel no nome, tem diferença entre eles e hoje a gente vai falar sobre isso. Será que esse episódio vai atrair a abelha, Bruno? Vai sim, e outra. É doce falar. É um perigo, mas é doce falar, né? Pois é, Bruno. Para contextualizar a situação, em segurança da informação existe uma categoria de mecanismos de defesa que ela não foi criada para bloquear ataque. Olha que coisa, geralmente a gente pensa em evitar ataques, mas nesse caso é diferente. A ideia aqui é observar, detectar, entender o comportamento dos invasores. A maioria esmagadora são ataques automatizados e eles evoluem. Então, faz sentido esse monitoramento. Aí que entram essas tecnologias. Elas trabalham explorando um conceito que é simples e eficiente. Oferecer ao atacante algo que parece valioso, porém, monitorando qualquer interação suspeita. É aí que surgem esses conceitos de honeypot, honeyfile, honeytoken, honeynet. Aí a gente vai explicar melhor cada um deles. Faz sentido, Bruno? Ah, ali tu podia ter abreviado, né? O conceito honey. Aí ficava todos eles englobados. É, É, faz sim. E assim, parece uma coisa assim, vamos dizer assim, óbvia. Todo mundo pensa, ah, mas isso é certo que alguém vai pensar nisso. Mas, como o Heitor vai explicar, muitas vezes as pessoas não pensam. pois é, Bruno. Então vamos começar falando do mais conhecido, que é o honeypot. O nome vem da ideia de um pote de mel. Ele é usado para atrair os atacantes e o honeypot, ele é um sistema feito ali preparado para parecer legítimo e vulnerável. Só que ele serve como uma armadilha. A máquina, ela é monitorada. Obviamente, o objetivo não é hospedar a produção real. A ideia aqui é atrair os agentes maliciosos para observar as ações, conhecer as técnicas, ver as ferramentas utilizadas, o comportamento operacional. Para exemplificar o que a gente está falando, o honeypot pode simular um servidor Linux desatualizado. Aí pode parecer um banco de dados exposto, pode ser um compartilhamento SMB vulnerável, um serviço SSH com credenciais fracas, pode ser até aplicações web que são feitas, configuradas para serem exploráveis. E o grande valor do honeypot é que praticamente qualquer acesso já é considerado suspeito, ele é feito para isso. É diferente de um servidor real. No servidor da empresa, ali existe tráfego legítimo passando o tempo todo. Já no servidor do honeypot, teria que permanecer quieto, a não ser quando é um problema. Isso é bom para análises, porque vai reduzir muito ali os falsos positivos, o log fica mais limpo. Se alguém tentar autenticar, executar comandos, fazer numeração, explorar vulnerabilidade nesse ambiente do honeypot, a equipe de segurança vai interceptar imediatamente aquilo, vai interpretar como atividade maliciosa. É muito mais certeiro, certo, Bruno? Com certeza, Heitor. Ah, uma pergunta.
Tu falou ali do honeypot, explicou toda essa questão. É, vamos dizer assim, o que que é mais vantajoso nesse caso? Tu ter o honeypot em silêncio ali e saber que ninguém tá fuçando, e aí tu começa a desconfiar se ele tá chamando atenção ou não? Ou ter ele com muita frequência? E aí tu sabe assim, ó, pô, será que ele não tá chamando muita atenção? Olha, Bruno, pode ficar tranquilo que ele vai chamar atenção sim, viu? Não tem jeito. Colocou na internet, vai chamar atenção. Seu IP válido, vão chegar nele. E sempre vai chamar atenção. Sempre que tu deixar Pode aquela. ser que você. Sabe, tu deixa de propósito aquela porta aberta ali que vai bater lá nos I/O e tu vai dizer assim, pô, e agora? Ah, tá ali ó a portinha. Essa mesmo, entra por aqui. É, não tem jeito. Tem muita coisa automatizada. Não tem como não chamar atenção. Não é pessoal. Eles vão varrer tudo e vão Uhum. chegar em você. Pode ter certeza disso. E Bruno, eu vou trazer um detalhe um pouquinho mais técnico. Os honeypots, eles podem ser classificados de acordo com os níveis de interação. Os honeypots de baixa interação, eles são para simular serviços básicos, com respostas limitadas, só para capturar essa maioria aí de scanners automatizados, bots, esses ataques mais massivos da internet. Vamos ser sinceros, né? O que mais tem, como a gente acabou de falar, você põe ali, vai chegar isso aí no seu servidor. E tem os Sim. honeypots de alta interação. Eles oferecem um sistema operacional funcional, mais realista. Ele permite observar as técnicas mais sofisticadas, aquelas utilizadas por atacantes humanos. Claro, se o cara percebe que ele está no honeypot, ele simplesmente aborta a missão, parte para o próximo alvo. A gente tem que entender que quanto maior o nível de realismo, maior é o risco operacional também. Aumenta a complexidade do monitoramento. Igual você falou, Bruno, você pode chamar muita atenção, até mais do que você queria. Não é uma boa chamar a atenção de agentes do mal. Vai que eles descobrem quem você é mesmo, que está no honeypot, e tenta chegar em produção, né, Bruno? Não, concordo contigo. Mas aí pensando um pouquinho mais dentro dessa questão, o honeypot ele tá isolado. Mas vamos dizer assim, tu tem acesso a ele pra ver o que que o atacante tá fazendo. Daqui a pouco, se o cara é um pequeno gênio e não pode pensar em usar o honeypot como um vetor pra tentar acessar por onde tu tá olhando ele. Sim, ele pode até pivotar, né? Usar a sua máquina para atacar outra máquina. Aí o log vai à sua máquina. Olha que tristeza. Que desgraça, Você cria né? um honeypot e você que vai pro log do outro fazendo coisa errada. É complicado, né? É sim. E, Bruno, tem outra coisa, é que os honeypots, eles não ficam só na borda da rede da empresa, que a gente está falando até agora disso, né? Uhum. Mas nos ambientes corporativos, os honeypots também são utilizados para identificar a movimentação lateral dentro da rede. Imagina um servidor falso chamado banco de dados financeiro, ou então backup pagamentos, ali dentro da infraestrutura interna. Um usuário comum, ele não tem que ter acesso a esse tipo de servidor. Se uma máquina comprometida, aí pode ser um agente interno traíra ou um invasor que conseguiu chegar na sua rede, se ele tenta interagir com esse recurso, isso pode indicar um comprometimento interno, pode ser abuso de privilégio, pode ser exploração ativa do ambiente. Bruno, a teoria por trás da armadilha é muito boa, mas tem que configurar direito, né? Tudo isso tem que ser configurado direito. Mas, cara, vamos lá. Um arquivo com o nome backup pagamentos, cara, é certo que vai chamar atenção. E não precisa, o outro ali não precisava nem ser banco de dados financeiro. Qualquer coisa que tu botar a palavra financeiro, é certo que quem estiver fazendo a exploração vai se interessar. E essa questão que tu falou, claro, às vezes a gente nem tá pensando nisso, mas daqui a pouco um phishing que realmente entrou na rede por uma máquina real, ele vai procurar isso. E aí esse honeypot é o que vai chamar atenção. Exatamente. Então a gente falou do honeypot, Bruno. Agora vamos falar do honeyfile.
Ele é uma abordagem diferente. Em vez de você criar um servidor inteiro, a ideia é criar arquivos falsos, estrategicamente posicionados, e aí você vai detectar os acessos indevidos. É uma armadilha para pegar espertinho. Igual você falou aí que vai chamar a atenção, o cara vai clicar. Você põe o nome no arquivo ali para chamar a atenção e descobrir quem que é esse espertinho. E esses arquivos, eles vão ter nomes atrativos ali para o invasor. Você pode chamar senhas.xls, Pá, folha de aí tu foi no caminho, né? pagamento.pdf. Você coloca ali um nome que você sabe que vai chamar atenção, tipo credenciais.txt, backup de clientes.zip, esse tipo de nome. Sim. Ou senha da VPN.doc. Será que alguém faz isso, Bruno? Ah, deve ter. Enfim, no nosso caso, é um arquivo criado para fazer essa armadilha, né? E com o nome desses ali, o espertinho vai ficar curioso, vai tentar acessar. Claro que a gente tem que prestar atenção que o conteúdo ele não vai possuir informação real sensível, é só o nome para chamar a atenção. Ali dentro você não vai colocar coisas válidas. Mas o simples fato de alguém abrir, de alguém copiar, tentar acessar o arquivo, isso aí já vai gerar um alerta de segurança. Bruno, eu sei que você é mais esperto que os espertinhos, mas fala a verdade. Uma pessoa curiosa que consegue acesso, ele vai acabar clicando ali no Honey Files, sim ou não? Ah, Heitor, não, não, sério, assim, vamos lá. Vamos pegar pelo cenário, contextualiza comigo. Tu tá fazendo um teste de pentest, um teste às cegas. Aí tu acessou a empresa, aí tem um arquivo escrito credenciais.vpn.txt. Tu não vai clicar? Com certeza vai. Eu ainda faria melhor. Já que é um TXT, eu botaria dentro, só escrito assim, ó, perdeu, otário. Quando o cara abrir vai ser uma surpresa, né? Bruno, agora falando do funcionamento técnico do Honeyfire, ele pode variar bastante. Tem alguns casos que o arquivo ele tem um link invisível ou um recurso remoto que dispara uma conexão monitorada assim que você abre. Em outros, é o próprio sistema ali de EDR da empresa, pode ser o CIEM também, até o DLP, que é para evitar perda de dados, vazamento de dados, eles monitoram diretamente qualquer interação com aquele arquivo específico, aquele que você deixou configurado. Você consegue deixar isso pré-configurado para quando a pessoa clicar ele te avisar. Existe também implementações em ambiente Windows que utilizam auditoria avançada de acesso a arquivos. Aí isso vai detectar imediatamente quando o arquivo é manipulado. E ele é útil porque muitos ataques modernos, eles envolvem a descoberta e a coleta de dados antes da exfiltração. Então, um operador de ransomware, por exemplo, normalmente ele faz o reconhecimento interno, ele procura documentos financeiros, procura credenciais, contratos, informações críticas. E nisso, se ele acessa ali o Honeyfile, ele vai fazer esse comportamento ali do que o atacante está tendo de abrir o arquivo, gerar um alerta para você. Isso aí pode ser muito útil, né, Bruno? Pode até, sei lá, você consegue evitar um ataque durante o ataque porque você foi avisado que está tendo um ataque. Olha que maravilha. Não, com certeza esse Honeyfile, ele é muito útil. Ele é, sim, ele é bem significativo essa questão. E assim, pra quem escuta nossos podcasts já há algum tempo, teve uma entrevista que a gente fez que eles disseram assim, ó, um ataque de ransomware que uma pessoa, vamos assim, acessa a tua empresa, ele não é assim, acessei hoje, amanhã tá tudo atacado. Não. Ele leva quase, me corrija, mas é 200 e poucos dias, né? Que ele fica ali em Sim, silêncio, fazendo toda a são meses e exploração. meses. Isso. E ele vai explorar tudo que ele puder antes de se mostrar que está ali. Então, realmente, se ele está explorando tudo, ele está abrindo tudo que é arquivo. E aí esse Honeyfile vai ser a diferença. Exatamente, Bruno.
Então a gente falou do honeypot, do honeyfile, agora a gente vai falar do honey token. Ele é diferente do honeypot físico e do arquivo falso. O honey token, ele pode ser praticamente qualquer dado fictício que seja monitorável. Isso inclui credenciais falsas, tokens de API, cookies de sessão, chaves SSH, números de cartão inexistentes, usuários do AD, pode ser URL específica, registro de DNS, acesso cloud, até entrada falsa em banco de dados. Vamos pensar um cenário aqui. Imagina um ambiente corporativo onde existe uma credencial falsa cadastrada propositalmente no sistema. Nenhum usuário legítimo vai usar a credencial falsa. Se alguém tentar autenticar usando aquela conta, a equipe de segurança recebe um alerta imediatamente, indicando um possível roubo de credenciais, pode estar indicando ali um dumping de memória, pode ser abuso de privilégio, movimentação lateral. Você vê que é um negócio mais sofisticado, né, Bruno? Pô, é assim, olha, o cara que pensou nisso aqui foi esperto. Sim. E esse conceito de honey token, ele ficou muito relevante nos ambientes de nuvem e também com DevOps. Muitas empresas, elas passaram a inserir chaves falsas nos repositórios Git, variáveis de ambiente, pipelines de CI/CD. Aí, caso um invasor copie essas credenciais e tente usá-las, os sistemas de monitoramento conseguem rapidamente identificar a origem do vazamento. Essas plataformas modernas de segurança que utilizam os honey tokens, eles vão até em buckets de armazenamento cloud, eles podem monitorar ali URLs administrativas, acessos de software as a service, isso na nuvem, né? Uhum. Outra aplicação interessante pode ser os e-mails falsos. Algumas empresas, eles criam contas que não são utilizadas por ninguém, uma conta ali que foi criada, mas que ninguém usa. Ela é uma conta válida, está ali dentro da organização. Se essa conta começar a receber phishing direcionado, tentativa de login, isso pode indicar vazamento de diretórios internos, coleta de usuários, pode ser campanha direcionada de back. Calma, Bruno. BEC é sigla para Business Email Compromise, ou comprometimento do e-mail corporativo. Quando acontece BEC na empresa é complicado, né, Bruno? Ô, teve gente aí que também pensou outra coisa, Heitor. Não, não fui só eu. É. Pois é. Desculpa. É, essa questão do back aí, cara, antigamente não existia, mas assim, ó, hoje em dia é muito comum e como ainda pega assim, ó, por exemplo, que nem tu falou a questão do receber um phishing. Cara, a empresa faz volta e meia teste de phishing e por mais que tenha conhecimento, por mais que seja falado, pega. E pega muita gente. Bruno, eu sempre fiz campanha de phishing e sempre pega a gente. Pode ser pouca gente, mas alguém cai. A gente faz as campanhas para quando for um problema mesmo, as pessoas não caírem, né? Melhor cair ali no teste de phishing e aprender a reconhecer do que cair num real, né? Exatamente. Bruno, agora a gente chegou no último, que é HoneyNet. Quando a gente fala de honeypot, honeyfile, honeytoken, a gente está falando de elementos isolados. Já a HoneyNet, ela muda o conceito para um ecossistema inteiro de armadilhas. Você viu que chique, Bruno? Um ecossistema. Só pelo conceito você vê que é uma coisa grande, né? E custa caro, geralmente, né? Mas. Exatamente. Tá, mas aí tu tem que pensar assim. O cara que conhece esse conceito e investe nisso é o cara que tá pensando realmente nisso, que ele quer essa segurança. Então ele paga esse preço. Pois é, Bruno. A HoneyNet, ela é uma rede completa, composta ali por múltiplos honeypots, e os honeypots são integrados, tudo isso para simular um ambiente corporativo real.
A RuniNet, ela pode incluir servidores web, banco de dados, controladores de domínio, estações de trabalho, aplicações vulneráveis, sistemas Linux, sistemas Windows, segmentação de rede, monitoramento centralizado. E qual que é o objetivo da RuniNet? Ela vai permitir uma observação muito mais profunda do ciclo do ataque. Em vez de registrar uma tentativa inicial de exploração, a RuniNet ela consegue acompanhar as etapas de reconhecimento, de exploração, de persistência, como que é feito o escalonamento de privilégio, como é feita a movimentação lateral, em que momento que é feita a exfiltração de dados, como que é feita a comunicação com servidores C2 de comando e controle. É um negócio bem profissional, né, Bruno? Com certeza, Heitor, com certeza. Bem completo. Tu tem toda a visualização. Ah, os- assim, tu vai ter um detalhamento de todo o processo Cyber Kill Chain que o cara usou ali do início ao fim. Exato, esse HoneyNet, ele é usado por equipes de threat intelligence, ele é feito por pesquisadores de malware, são organizações que querem estudar esses grupos avançados de ameaça, os APTs. Não é assim, minha empresa vai criar uma HoneyNet. Não é assim que funciona, né? Isso aí já é feito para esse estudo mesmo. É útil entender essas campanhas de ransomware, os comportamentos de worms, como que são o comportamento das botnets. A empresa comum ela não vai pensar em HoneyNet. Sim, Isso é bem específico. A empresa comum vai pensar ali em Firewall, EDR, CIEM, WAF, anti-phishing, o básico bem feito. O HoneyNet ele é outro nível. Elas funcionam como mecanismos complementares para detecção e inteligência. Enquanto esses controladores tradicionais eles vão bloquear as ameaças, a HoneyNet pega o comportamento do atacante. Ela vai atrair e ver toda ali a cadeia de ataque. E tem um efeito psicológico, um efeito estratégico também. O invasor que interage com um ambiente desses, ele acaba desperdiçando tempo, ele vai revelar suas técnicas, ele pode expor a própria infraestrutura de ataque, ele gera indicadores muito valiosos para a defesa. Em alguns casos, o atacante ele nem percebe ali imediatamente que caiu numa armadilha monitorada. Já pensou, Bruno? O cara lá, mó feliz, invadiu tudo, depois percebe que era pegadinha do pesquisador, e aí é. é, cara. Imagina essa questão assim. Tipo, vamos pensar agora no lado de quem tá atacando. O cara achou uma vulnerabilidade, o que já é difícil, mas achou. Conseguiu passar pela. Ele na cabeça dele vai pensar assim: pô, passei pelo file. Consegui entrar na rede. Aí já se empolga. Pô, consegui fazer uma exploração, consegui fazer lateralização, consegui acessar os arquivos, fazer uma análise, fazer uma testificação dos dados. E vai pensar assim, porra, deu, ganhei na loteria, tô com o pacote completo, vou deixar o resto ali e fechou minha conta. Pois é, Bruno, é bem isso mesmo. E aqui a gente vai precisar fazer um alerta sério, Bruno, que a gente está falando dessas tecnologias, mas para implementar isso exige planejamento, não vai chegar amanhã, nossa, ouvi no podcast de Honeypot, vou colocar um aqui. Os honeypots mal configurados, eles Hum, podem se tornar os sim. vetores reais de ataque. Um sistema vulnerável exposto, se foi ali feito de forma inadequada, ele pode ser comprometido, como a gente falou, ele pode ser usado contra terceiros. O cara invade o honeypot, ele usa para invadir outra coisa. Imagina a dor de cabeça que isso pode virar. Por isso, os ambientes desse tipo, eles normalmente são isolados, eles são monitorados continuamente, eles têm regras muito rígidas de contenção. Então, assim, para resumir, é bom saber o que está fazendo. E é isso que eu tinha para falar hoje, Bruno. Seguindo essa tua linha do honeypot antes da gente ver o assunto, com certeza, assim, ele tem que ser bem configurado, ele é importante que tenha essa questão.
Mas eu fiquei com uma pergunta. Vamos lá, vamos dizer que a pessoa quer começar nesse mundo de pentest, vamos botar, sei lá, de bug hunter. E aí ele caiu no honeypot. Dá pra identificar? Dá pra te sentir que tu tá numa armadilha? Ou se ela tá bem configurada, tu não nota? Olha, Bruno, vai chegar uma hora que você não vai chegar em lugar nenhum, né? Nessa hora você percebe que você não está numa empresa, né? Você está numa armadilha. Você vai ficar ali rodando em círculos e não vai chegar onde você queria mesmo. Só vai dar raiva, né? Você vai perceber e vai ser tarde demais, já vai ter perdido seu tempo, já vai estar bem frustrado, vai querer esquecer. Mas assim, no dia seguinte vai pro próximo alvo e segue a vida, né? Ah, pra quem, vamos dizer assim, sei lá, como é que a gente vai especificar? Adota isso como profissão, é um dia depois do outro. Exatamente. Não é todo dia que ganha, né? É. Bom, meu conteúdo hoje, ele não é um conteúdo longo, bem curtinho, mas hoje eu tô tacando a não repare. Eu queria trazer aqui um pouco pra gente falar hoje sobre a parte de automatização de processos com IA. Vem sido muito falado, eu tenho escutado muito isso, e eu queria trazer um pouco desse conceito. Eu já quero começar assim provocando uma dúvida nos nossos ouvintes. Se vocês parar para ver hoje o trabalho de vocês, como vocês fazem, você já para pensar quantas tarefas vocês fazem manualmente que elas poderiam ser automatizadas? Quanta coisa assim, ó, vocês estão fazendo e que aquilo ali poderia ser automático, tu poderia botar um bot ali para fazer aquilo que tu tá fazendo. Não que tu não tenha que fazer outras coisas, mas para facilitar o que é rotina. Tu já parou pra pensar nisso, Heitor? Eu já parei para pensar e já parei para fazer, Bruno. Tem muita coisa ali que a gente facilita no dia a dia justamente com essa técnica, né? Exatamente. Então, esse é o ponto que eu quero trazer. Automatizar processos não é algo novo. Bem pelo contrário, é bem datado já. O que a gente faz isso assim há muito tempo, mas sempre foi com scripts, integrações, algumas ferramentas. O que mudou? Hoje, com as IAs, elas trouxeram mudanças muito grandes. Antes a gente automatizava tarefas bem definidas, assim, coisas previsíveis. Agora a gente consegue automatizar até de tarefas até tomada de decisões às vezes. Isso muda completamente assim o cenário dessa questão do jogo de automação, porque aí a gente não só está executando, mas a gente também está trazendo para dentro de um certo contexto. Pense assim, hoje tu consegue colocar a IA para, por exemplo, analisar um cenário, entender um padrão, tomar uma decisão baseada nisso. E quando tu traz isso para o dia a dia, por exemplo, da TI, o impacto é enorme. Pensa num ambiente cheio de alertas, por exemplo, um NOC, que tem chamados, tem incidentes, acontece tudo ao mesmo tempo. Bom, é o meu dia. Então, antes, alguém precisava olhar um por um de todas essas demandas. Entender o que está acontecendo, pesar. Agora tu consegue ter ali um modelo que já faz filtros, que identifica o que é mais relevante, ignora os ruídos e até sugere, e muitas vezes, se ela estiver bem configurada, ela executa já algumas ações. Um exemplo bem simples disso que eu estou falando, tu pensa assim, ó. Se tu tem um monitoramento de rede bem configurado, tu pode botar um bot por trás e ele fica monitorando a rede ali para ti. Caiu o link, ele mesmo já leu que caiu o link, já abre o chamado com a operadora e já avisa o operador, ó, operador, caiu o teu link. Se ele ainda tá melhor, ele já fica monitorando. Quando o operador responde, ele já pega essa resposta e te devolve. Do outro lado, no meu caso de suporte, um Service Desk bem configurado, ele consegue, por exemplo, a pessoa preenche, ele já manda o chamado para nós, ele pode devolver status para a pessoa. Bom, na tua área de cyber também, né, Heitor? Quantos bots não tem ele trabalhando para ti? Com certeza, Bruno.
Um exemplo, né? A gente tem o CIEM. Aí no CIEM você tem ali os playbooks que vão dizer o que que é para fazer se acontecer uma coisa, o que que é para fazer se acontecer outra coisa. Isso aí se automatiza no SOAR. Quando acontecer aquela coisa, ele faz. Olha que legal. Exatamente. Até porque pensa assim, eu queria ter eu sair um pouquinho mais, vamos pensar nesse teu contexto. O que que é mais rápido? No caso de cyber, que tu tá sofrendo um ataque, que tu tem que ter uma resposta imediata, o que que é mais rápido? O CIEM trabalhando com o SOAR ou uma pessoa monitorando ali num SOC e tendo que reagir com a capacidade técnica dela? Ah, não tem comparação, né? A velocidade é absurdamente maior, né? Exatamente. Ah, mas daí nós estamos tirando o emprego das pessoas. Não, gente, a gente está facilitando o trabalho delas para que elas possam fazer outras atividades. Exatamente. Bom, e tem um detalhe principal nessa questão da automatização que é a IA não cansa. A IA não esquece o processo. A IA não se distrai. Ela não pula etapas. Se tu configurou a etapa um, 2 e 3, fez o loop para voltar na um, ela vai passar sempre pelo um, 2 e 3, faz o loop e volta de novo. Ela não pula do um pro 3, porque ela não tem essa capacidade. Só que aí vem um ponto importante também, né? Ela não faz milagre. Se o processo já é ruim e tu vai automatizar, tu vai automatizar um problema e vai gerar um maior. Vai ficar ruim mais rápido. Exato, exatamente. Então, pensa assim, se tá dando erro, a decisão também vai estar errada. Então, antes de sair automatizando tudo, a gente tem que, por exemplo, organizar as ideias, a base tem que estar bem organizada, tem que entender bem o processo, tem que padronizar para garantir que os dados façam sentido. E aí a coisa começa a andar bem. Ou seja, resumindo o que o Heitor também me citou, não adianta criar uma automação de A boa, complexa, em cima da bagunça, que vai já uma bagunça mais rápido. E tem um detalhe aqui que eu até deixei notado. Tem um detalhe importante nessa questão do organizar antes de fazer. Se tu não fizer a organização correta, isso pode gerar um problema sério. Porque assim, ó, imagina uma automação tomando decisões erradas em escala. Por exemplo, que nem eu citei antes, um NOC que faz monitoramento da rede, que faz abertura de chamada com a operadora. Se aquela base ali não estiver configurada, imagina o que isso não vai gerar. Uma execução em produção mal configurada pode gerar uma questão sobre a validação dos dados. Isso significa assim, tu vai começar a questionar se aquela informação está correta ou não. E isso começa a gerar um monte de outros problemas. Por isso que entra o conceito que é essencial. Manter o humano no controle sempre que houver pontos críticos. A IA ela ajuda muito, ela acelera muito, ela tem uma precisão na questão de governança. Mas vamos juntar tudo isso. Tem uma perguntinha aqui, Heitor. Tu não acha que isso conversa muito com a questão de segurança? Assim, ó, qualquer automação pode, se tiver mal controlada, ela pode se tornar um risco para a parte de cyber? Com certeza, Bruno. Se sair do controle é um problemão. E mais do que isso, né? A gente está falando aí de automação, mas mesmo essa inteligência artificial que a gente conversa ali com o LLM, né? Um chat GPT da vida, ele alucina às vezes. Às vezes Alucina! começa a falar porcaria ali para você e é irreversível, né? Tipo, começou a alucinar, já era. Você tem que começar outra conversa, você tem que resetar. Que ele não vai parar ali. Quando ele começa a ficar doidão, já era. Não sei se todo mundo já teve essa experiência, mas é engraçado. Ele começa a falar groselha e vai embora, e acha que tá tudo bem. Cara, Pede desculpa e fala mais merda em cima. curiosidade à parte, sabe que agora que tu falou isso? Semana passada, eu fiz um. Não vou nem dizer um curso.
Eu fiz, como é que se chama? Uma imersão nessa parte de automação. E, cara, muito bom, diga de passagem. Olha, o cara explica muito bem. Gostei muito do que eu fiz. Mas, assim, é, a palavra que ele usou foi exatamente essa que tu falou agora. Ele mostrou que quando a gente cria o prompt do agente de IA, a gente tem que ser específico. E no fim do prompt, a gente tem que dizer pra ele onde ele acaba. Porque ele disse que se tu não botar pra ele uma frase dizendo assim, ó, termina aqui, ele alucina. Ele não sabe onde é o limite. Complicado, né? Imagina. Bom, Pois é. tá, agora a gente falou do lado ruim, que é se tiver mal configurado. Ao mesmo tempo, vamos falar do lado bom. Se tu configurou certinho, se tu fez a implementação certinha, o ganho disso é muito grande. Porque tu ganha em produtividade, tu reduz o esforço repetitivo, tu melhora o tempo de resposta e começa a trabalhar com formas mais inteligentes de executar as coisas. Talvez, assim, ó, o maior ganho nem seja técnico, mas muitas vezes é estratégico. Porque todo mundo começa a ter mais flexibilidade dentro do trabalho. Por que tu não tira, assim, ó, aquele trabalho operacional pesado? Tu dá espaço para a pessoa pensar em melhorar o processo e prevenir problemas. Sair do famoso apagar incêndio e começar a ser mais preventiva. Às vezes até proativa. E isso muda todo o nível do time. Com certeza, Bruno, vai ficar bem melhor, né? Você vai usar uma ferramenta para te ajudar, isso é maravilhoso, né? Sim, muitas vezes as pessoas não entendem isso, mas é para ajudar. É só para somar mais. E para fechar, Sim. tem um ponto importante que eu quero trazer aqui. Isso tudo ele exige uma certa adaptação. Não é só tecnologia, muitas vezes também que é questão de mentalidade. Quem entende como usar a IA no dia a dia sai na frente. Isso é verdade, eu vi ontem isso de novo. Quem ignora isso, muitas vezes vai acabar ficando com as tarefas manuais. E isso dá trabalho. Isso aí, assim, ó, se para pensar, ele não é mais uma questão de si, mas sim de quando. E isso, assim, ó, bem de verdade já tá acontecendo. E bem rápido. Quem hoje não usa um chat GPT para mudar um texto lá para deixar melhor? Quem não faz uma pesquisa? Antigamente as pesquisas, vamos pensar assim, ó. Anos 90 pesquisa, era Barça e a Enciclopédia Atlas. Anos 2000 pesquisa, era Google e Alta Vista. Hoje em dia, tu nem o Google, às vezes tu não pensa mais pra pesquisa, tu vai direto na IA. Então, ela tá presente hoje em dia na nossa interação. Então, pra quem agora se interessou por essa parte de automação, quem não é de cyber, que nem o Heitor, que não escolheu viver perigosamente ali na segurança, mas é do outro lado, e agora ouviu essa parte e achou interessante, vamos dar uma dica aqui. Nem precisa complicar tanto assim para eles começar essa área. Olha pro teu dia a dia. Pensa, o que que tu tá fazendo de manual? O que que é repetitivo? O que que consome o teu tempo? E muitas vezes não agrega tanto valor assim. É uma coisa que tu faz muito, muito, muito repetitivo, mas que no fim ele te gera um número pequeno. Isso é o que a gente pode começar a automatizar. Começa por isso. Automatiza pequenas coisas. Valida, ajusta, sai evoluindo. E se quiser ainda mais, pô, me interessei mesmo. Cara, vou botar aqui o que eu sempre digo. Pode chamar eu, pode chamar o Heitor. A gente ajuda. Eu, por exemplo, como eu disse, eu fiz agora há pouco um curso, então eu posso ajudar, dando uma dica, indicando, ajudando. Porque é uma área interessante. Eu mesmo tô querendo aprender mais. O erro, muitas vezes, gente, é querer transformar tudo de uma vez. Não, não dá. O certo é assim, ó, é começar pequeno, é começar simples, com uma direção. E aí tu fez um processo de automação, deu certo, vai pro próximo. Deu certo, vai pro próximo. Aí tu vai criar uma coisa grande, mas tu vai construindo cada pecinha do Lego de uma vez só. E por fim, para não me extenuar mais, eu digo novamente, assim, não é sobre ferramenta, é como saber usar ela para melhorar o processo. Bom, Bruno, Heitor, eu fiquei com uma dúvida. diga.
Você tinha Barça? Não em casa. Mas É, eu era fui um coisa de rato de boy, né? biblioteca. Eu fui um, Ah, literalmente. sim. É, eu também. Eu tinha que ir na biblioteca para ter contato com uma Barça e só podia pegar um volume daquele monte que eles tinham. Mas só boyzão que tinha Barça, né? Quem tinha em casa era muito rico. Curiosidade à parte, quando jovem, isso eu lembro porque foi uma coisa que me marcou muito. Eu comecei a ir nas bibliotecas por causa dos livros que é chamado Onde está o Wally? Não sei se tu conhecia, Heitor. Sim. Então, eu ia lá pra esse. Mas aí comecei a ler um livro, comecei a ler outro, comecei a ler outro. Cara, no fim até a enciclopédia era interessante. É bacana. Muito bom, Bruno. Bom, também meu conteúdo era esse. Acho que fechamos por aqui hoje. É isso, então. Gostaria de ouvir suas considerações finais, Bruno. Então, depois desse episódio adocicado, muito adocicado pelo Heitor, acho que fechamos bem. Fechamos bem hoje. Muito bom. Para fechar, Bruno, eu queria mandar um abraço pro meu xará, ele que também é Henrique, Luiz Henrique Gurgel, tá sempre acompanhando a gente. Um abração pro Então, um Gurgel. abraço para ele. Ele falou que um dia ele vai vir aqui com a gente, mas antes ele ainda vai fazer uma coisa relevante na área. Olha que motivação, Oh, coisa não, aí a bonita. gente chama mesmo. É, a gente já chamou sem ele fazer, imagina ele fazendo, né? Então é isso. Eu agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência e diz aí, já fizeram o backup hoje? Se não, Xablau! Valeu! Valeu, pessoal.